Mudar aqui. Grado, existe esse ângulo. Grado. O que é um ângulo grado? Um ângulo grado é cada um dos ângulos obtidos ao dividir o plano em, alguém sabe? 400. Exatamente. Em 400 ângulos iguais. Tudo a partir de um mesmo vértice. Tá? Será que eu trouxe tinta? Se eu não tiver trazido, a aula acaba agora. Mas eu trouxe. Tá? Eu trouxe. Em 400 ângulos congruentes. O que é o ângulo reto? Tudo é questão de definir. Isso é o ângulo grado. Desculpe, grado. Tá? Grado, com certeza. E o que é o ângulo reto? É cada um dos ângulos obtidos ao dividir o plano em 4 ângulos iguais, todos a partir de um mesmo vértice. Então você pega, divide o plano em 4 ângulos iguais, todos a partir de um mesmo vértice. Aí cada ângulo desse é o ângulo reto. E que, portanto, mede quantos graus? 90 graus. O ângulo raso, que é o ângulo formado por duas semirretas opostas pelo vértice, semirretas, né, colineares, aqui, esse ângulo aqui, que é o ângulo raso, em graus ele mede o quê? 180 graus. Mas esses ângulos não servem para fazer cálculo com as funções trigonométricas. Por quê? Porque eles explicitamente não usam comprimento. Não usam comprimento. E o cálculo precisa de comprimento. E o cálculo é feito na reta, né? E reta, o número real é um comprimento. Então eu preciso, de alguma maneira, explicitamente medir ângulo usando comprimento. E aí é que aparece o radiano, tá? E é a medida de ângulo para o cálculo. Tudo que é feito no cálculo, em termos de ângulo, em termos de funções trigonométricas, é com o argumento dessas funções, portanto, os ângulos medidos em radianos. E como eu consigo isso? Então esqueçam momentaneamente esqueçam o que? O grau e o grado. E vamos nos concentrar no radiano. Como é que ele aparece, o radiano? Não estou dizendo que o grau não serve, não estou dizendo isso não. Estou dizendo que esqueça por um instante, tá? E concentre-se aqui na definição do radiano, que leva em conta comprimento. Então eu começo com a seguinte proposição. Não vou colocar como proposição, farei um desenho somente. E você verá o seguinte. Ó. Quando você tem um ângulo, tá, vou aumentar aqui. Tem um ângulo. E eu estou pensando aqui. Um ângulo X. Vou usar logo X. Geralmente a gente usa as letras gregas, tá? Mas como eu vou usar X? Vou usar X. X é para indicar o ângulo. E a letra eu vou usar tanto para denotar o ângulo quanto a sua medida. Eu vou criar essa confusão aqui, tá certo? Aí você vai fazer o seguinte. O ângulo tem um vértice, né?
Aí você traça uma circunferência centrada no vértice desse ângulo. Você traça uma circunferência centrada no vértice desse ângulo. É isso mesmo. Tá. Ó, olha aqui. Não tá rodando ela toda, tá tudo errado. Aí a circunferência centrada no vértice desse ângulo. Essa circunferência, desculpe, esse ângulo determina em qualquer circunferência com centro no seu vértice. Isso aí, olha a situação. Você tem um ângulo e tem uma circunferência centrada no vértice desse ângulo. Então, esse ângulo determina sobre essa circunferência um arco de comprimento L e a circunferência já tem um raio, R pequeno. Agora, se eu pegar uma outra circunferência também centrada nesse vértice, uma nova circunferência aqui centrada nesse vértice aqui, ó, dá para desenhar ela toda, mas dá para, né, uma parte. Pega uma nova circunferência centrada nesse vértice. O ângulo determina sobre essa circunferência centrada no seu vértice um arco de comprimento L, aqui vou indicar como L grande, e a circunferência tem um raio R grande. E se prova o seguinte, que o arco e o raio são diretamente proporcionais para o mesmo ângulo. Mantendo o ângulo fixo, o arco que o arco que o ângulo determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice é diretamente proporcional ao raio dessa circunferência. Ou seja, L pequeno está para R pequeno, assim como L grande está para R grande. Isso é um fato que se demonstra, tá? Não vou demonstrar para vocês, mas é um fato razoável. Para o mesmo ângulo, se eu dobro o raio, eu dobro o quê? O arco. Se eu multiplico o raio por 3, eu multiplico o arco por 3. Se eu divido o raio por 2, eu divido o arco por 2. Então, isso aqui se mantém. Portanto, se para algum ângulo, se para um certo ângulo, ele determina sobre toda a circunferência centrada no seu vértice um arco. Se para algum ângulo, ele determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice um arco de comprimento igual ao raio dessa circunferência, isso acontece para qualquer outra circunferência centrada no seu vértice. Vocês entenderam? Se um certo ângulo determina sobre uma circunferência centrada em seu vértice um arco de comprimento igual ao raio dessa circunferência, isso ocorre para qualquer circunferência centrada no seu vértice, porque essa razão se mantém. E isso é uma situação em que a razão é igual a quanto? É igual a 1. E aí você tem o que nós chamamos de um radiano. Essa palavra radiano vem de quê? De raio. Então, o que é o radiano? Um ângulo radiano, vou definir para vocês, um ângulo radiano é o que determina, é aquele que determina, né? É o que determina sobre uma circunferência, é o que determina sobre uma circunferência centrada em seu vértice. Vértice, quem tem é ângulo, né? Então o vértice é do ângulo.
centrada em seu vértice, um arco com comprimento igual a quê? Ao raio dessa circunferência. Tá? Então, isso é o radiano. Então, para você ter o radiano, você precisa ter o quê? Um ângulo aqui. Você tem que ter um ângulo. Deixa eu ver se eu consigo ter uma boa aproximação. Talvez sim. Tá aqui. Vê se eu consigo. Beleza? Então, quando é que eu tenho um radiano? Quando eu tenho um ângulo. Aqui eu preciso de um ângulo tal que, ao traçar uma circunferência centrada em seu vértice, tá? A medida do arco precisa ser igual a quê? A medida do arco, que é essa medida aqui, precisa ser igual a quê? Ao raio dessa circunferência. Quando isso ocorre, que ângulo é esse? É o radiano. Se a medida do arco for 2 vezes o raio, quantos radianos eu tenho? 2 radianos. Se a medida do arco for 3 meios do raio, quantos radianos mede o ângulo? 3 meios radianos. Ou seja, qual é a medida do ângulo em radianos? É a medida do arco dividido pelo raio. Quando eu tenho uma circunferência centrada no vértice do ângulo. E L é a medida do arco que esse ângulo determina sobre essa circunferência. Entendido? Entendido? Daí sai. Então, qual é a medida? Então, quando você pega qualquer ângulo, desenhar a mão livre, me permite aqui, você pega um ângulo qualquer aqui, medida X, qual é a medida do ângulo em radianos? Bem, é eu pegar uma circunferência, tá? É eu pegar uma circunferência centrada no vértice desse ângulo, tá aqui, ó. Pego uma circunferência centrada no vértice desse ângulo, tá aqui. Tá aqui o vértice. É o centro da circunferência também. Então, a medida do X, quem é a medida do X? Quem é? É a medida do arco dividido pelo raio. Então, você pega o arco, tem um comprimento L, a circunferência tem um raio R. Quem é a medida do ângulo em radianos? A medida do ângulo em radianos, quem é? É L sobre R radianos. E veja que isso leva em conta comprimento. Tá? Então, essa definição você usar. Vamos então a esse ângulo aqui. O ângulo correspondente a uma volta. Ângulo correspondente a uma volta. Ó. Uma volta. Eu tenho a medida desse ângulo aqui. Uma volta, então eu preciso de quê? De uma circunferência centrada aqui no vértice.
e pegam a circunferência com um certo raio R. Está aqui, ó. Circunferência com raio R. Qual é o arco? Qual é a medida do arco? Qual é? Se isso aqui é o raio, qual é a medida do arco? 2πr. Então, qual é a medida x? Qual é a medida do ângulo? Qual é? A medida do arco sobre o raio. Que dá quanto? 2π. Ou seja, um ângulo de uma volta tem medida o quê? 2π radianos. E se eu tenho isso, eu tenho qual? Todos os outros. O ângulo reto. O ângulo reto, portanto, são quantos radianos? O ângulo reto? 2π sobre 4, que dá π sobre 2. Π sobre 2 radianos. Meia volta, né? Que é esse ângulo aqui. Π radianos. Π radianos. Tá? Π radianos. Π radianos. Tá? Π radianos. Tem mais. Lá. Aqui, triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Todos os lados iguais. Então, todos os ângulos são iguais, né? Os ângulos são iguais. E se você passar, tá? Todos os ângulos são iguais e a soma dos ângulos você sabe quanto é. Quanto é a soma dos ângulos? X mais x mais x é igual a quanto? É igual a quanto? Π radianos. É π, meu filho, é π. Então 3x é igual a π. Tá, x é quanto? Π sobre 3, ou seja, 60 graus é π sobre 3 radianos. Tá? Radianos, eu nem vou botar mais a unidade. Tá ok? Aqui, ó. Triângulo, retângulo, isósceles. Triângulo, retângulo, isósceles. Esse lado igual a esse, mas ele sendo retângulo. Então, quanto é essa medida? Que é x, você sabe que x mais π sobre 2 é igual a π, né? Isso aqui é π sobre 2, então fico com 2x igual a π sobre 2, x é igual a π sobre 4, tá? Cada ângulo vale, tá aí. Tem até uma forma para transformar de grau para ângulo, mas não vou atrás dela não. Vamos se acostumar com isso aqui, tá certo? Então, esse ângulo vale metade de, mas é metade de π sobre 2 radianos, π sobre 4, certo? Pode ir de outra forma também. Uma coisa que você deve observar é que todo número real é medida de algum ângulo.